Bom dia, mais uma vez, meus queridos alunos, e agora nós vamos dar continuidade à aula de Geografia. Então, só para lembrarmos também o que nós estudamos na semana passada, nós estudamos sobre um dos aspectos físicos do Brasil, que se trata do relevo, Vimos que o relevo é composto por planalto, planícies e depressões, que é a principal forma de relevo aqui do Brasil. Então, são as diversas formas diferentes da superfície terrestre. Vimos também o litoral brasileiro, Litoral, que é a faixa de terra banhada pelo mar. Vimos as vantagens do litoral, em algumas cidades litorâneas, que utilizam essa forma, as praias, para a prática do turismo, da pesca, também para a abertura de portos, para o comércio internacional. Então, nós vimos aí essa importância do litoral também. Vamos agora pegar o livro na página 356 a 359, onde vai falar sobre outro aspecto físico do Brasil, que são as bacias hidrográficas. Então, peguem aí o livro na página 356 a 359. Então, acompanhem a explicação, depois vocês irão ler novamente o texto, acompanhar o texto e responder as questões logo em seguida. Então, primeiro nós vamos saber o que são bacias hidrográficas. Então, bacias hidrográficas é o conjunto de terras banhadas pelo rio principal e seus afluentes, como mostra a imagem aí ao lado e também tem no livro de vocês. Agora, o que é afluente? Para quem não sabe, o rio principal e seus afluentes. Então, o que é afluente? Afluentes são rios menores que desaguam em um rio principal. A exemplo, o rio Xingu, que despeja suas águas no rio Amazonas. Então, aí tem um exemplo aí também na imagem, mostrando a vocês. Os rios que compõem uma bacia hidrográfica são importantíssimas, pois podem ser utilizadas para abastecimento de água, irrigação, pesca, e também geração de energia. Então, por isso que esses rios que compõem as bacias hidrográficas são importantíssimas, para as pessoas, como uma fonte também de trabalho. Então, aí eu estou colocando na imagem um mapa do Brasil, onde está mostrando que o Brasil ele é cortado por diferentes tipos de rios e uma grande quantidade de rios, que cortam aí o nosso país. Então, as principais e maiores bacias do Brasil são Bacia Amazônica, Bacia do Paraná, Bacia Tocantins-Araguaia e Bacia do Rio São Francisco. São as principais e maiores bacias do Brasil. Então, aí na página 357, nós vamos falar de cada bacia dessa. E também eu vou colocando as imagens aí no vídeo para vocês darem uma olhada, certo? Então, a primeira bacia é a Bacia Amazônica, É a maior bacia hidrográfica do mundo. Seu principal rio é o rio Amazonas. Ele nasce no Peru e tem vários outros nomes, no Peru. Ele tem outros nomes e aqui no Brasil ele é conhecido como Solimões, até o encontro com o Rio Negro, Então, daí por diante, ele é conhecido como Rio Amazonas. Então, o rio Amazonas, ele é muito praticado e utilizado na navegação, por ter grande quantidade, ele tem um porte maior do que os outros, tanto de profundidade, de volume de água também, e de largura. Então, vários navios de grande porte podem passar por esse rio, como ele é considerado um dos maiores do mundo, o maior rio do mundo, então uma das maiores bacias. Então,
navios de grande porte também podem ser passados por ele, por conta da profundidade, da largura também e do volume amplo de água. Vamos falar agora sobre a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná ela é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e também seus afluentes, né? Como nela se encontra um maior número de cachoeiras, então ela é mais utilizada para a geração de energia elétrica por conta das suas quedas de água. No Rio Paraná foi construída a usina hidrelétrica, né, de Itaipu Binacional. É uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né? Então esse rio ele é bastante navegável, né? Principalmente o Rio Paraguai, que nasce no Mato Grosso e deságua no Rio Paraná, e o Rio Uruguai nasce no Brasil, né? Da fusão do Rio Canoas e Pelotas. Então é um rio bastante navegável. Então foram as primeiras bacias que nós vimos aí nessa página 357. Como sempre, né, as bacias hidrográficas também elas são ameaçadas, né? Então tem bacias hidrográficas que sofrem ameaças ambientais, né? Infelizmente, muitas bacias hidrográficas sofrem com a poluição das águas, como a gente já falou bastante, né? Quando despejam esgoto dentro das suas águas, ou jogam lixo, ou por conta do desmatamento, das queimadas, da vegetação, das margens, ameaçam a qualidade dessas águas, né? Tanto para o consumo também dos seres humanos, como também para o consumo dos animais. Então, a poluição também ameaça, né, essas bacias hidrográficas, né? Como são vários rios juntos, né, e também os seus afluentes, então essas águas também podem ser prejudicadas por conta dessa poluição aí que o homem tanto causa no meio natural. Na página 358 tá falando um textinho só para vocês saberem mais sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, né, que mantém um recorde mundial de geração de energia. Praticamente 15% da energia consumida aqui no Brasil é da hidrelétrica de Itaipu. Então leiam esse pequeno texto, essa pequena curiosidade para saber mais sobre essa importantíssima usina hidrelétrica aí. Estou colocando a imagem delas aí para vocês verem também, né, que é uma das maiores aí do mundo. Vamos dar continuidade às nossas duas bacias, né? A bacia do São Francisco, que é uma bacia totalmente brasileira, um rio totalmente brasileiro, pois suas águas nascem, desaguam em terras nacionais. Então é um rio aí importantíssimo, né, para várias pessoas que moram às margens desse rio, né, para a fonte de irrigação, de pesca, de navegação também. Então, o Rio São Francisco, seu principal rio, né, é o Rio São Francisco. Da bacia é o Rio São Francisco, né, que despejam suas águas em rios, em territórios nacionais. Então, por isso que ele é denominado do rio praticamente brasileiro. Esse rio, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no litoral brasileiro. Por isso, ele é um rio totalmente do Brasil brasileiro, né? Então, como eu estou colocando aí na imagem, né, a bacia registra praticamente todos os tipos de uso dos recursos hídricos, né? Então, irrigação, geração de energia, navegação, saneamento, pesca, atividades turísticas, o que torna muito complexo o planejamento de sua gestão, como é importantíssimo aí essa bacia do São Francisco. Vamos ver agora a bacia do Tocantins Araguaia, né? Que é a terceira maior em potencial hídrico do país. Todos os seus rios nascem
e desaguam no Brasil. Então aí tá uma breve explicação sobre as bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas e as maiores, né? A bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia Tocantins-Araguaia e a bacia do Rio São Francisco, né? Qualquer coisa vocês podem pesquisar mais a fundo sobre essas bacias hidrográficas para ver o potencial, né, que elas têm e a importância que elas têm para a vida das pessoas, dos seres humanos. Além de sofrerem a ameaça ambiental, né, com a poluição, mas também temos um jeito de reverter essa situação, né, cuidando das nossas águas também. Então, vocês vão fazer o exercício aí da página 359. Tem a atividade até a quarta questão e tem o pesquisando aí embaixo, que são duas questões que vocês vão desenvolver, essas duas questões de pesquisando no caderno, certo? Então, a tarefa vai ser no livro e no caderno. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Espero que tenha ficado claro aí a atividade de hoje. Até a próxima aula. Beijos!